dizendo: eu, do mesmo jeito que eu fui lá atrás, eu vou ser com você. Oh meu homem, oh mulher, oh minha jovem, a palavra de hoje é: não temas, porque eu fui com você hoje, vou ser com você amanhã e vou continuar sendo com a sua descendência. Jacó, encorajado, desce lá no Egito, desce com tudo que você tem. E ele fala: olha, eu sou o Deus de teu pai, não temas. Ou seja, tem um receio, mas a palavra é: não temas. Eu sei que não é tão fácil assim para você engolir, mas não temas, porque eu vou estar com você, Jacó. Vai. A Bíblia diz que Jacó, ele recebe uma promessa, e toda promessa ela requer um tempo para ela ser cumprida. Existem promessas que elas são cumpridas na outra semana, mas também existem promessas que são cumpridas na outra geração. Então é por isso que o tempo de Deus é diferente do nosso. O que é um dia para mim, para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para mim, para Deus é como se fosse um dia. Então é por isso que o tempo, quando a Bíblia fala sobre tempo de cumprimento de promessa, é um texto tão relativo, porque ele pode ser interpretado de várias formas pessoais. Ou seja, porque o seu tempo não é como o tempo de Deus. Então, quando Deus fala que vai fazer, ele é Deus suficiente para te dar um tempo. Olha, eu vou fazer em tanto tempo. Mas geralmente promessas não têm um certo tipo de validade ou um certo tipo de dia que vai acontecer. Por quê? Porque a promessa, ela não é como um objetivo. Promessa não é como uma meta. Promessa não é como uma promoção. A promessa que Deus te faz, Ele te faz baseado na sua maturidade. É tanto que, obrigado pastor, então é tanto que quando eu recebo uma promessa, Deus me faz uma promessa, mas eu sou muito imaturo para receber o cumprimento desta promessa, essa promessa vai se prolongando. Essa promessa que poderia durar 1 ano, dura 10, dura 20, dura 30. É do mesmo jeito que a promessa foi para a terra prometida, o povo demorou anos para chegar lá. Então promessa é relativa de acordo com a sua maturidade. E por que a promessa é tão difícil de ser cumprida? E por que ela exige tanto? Porque ela poderia exigir tempo. Ela não exige tempo, ela exige maturidade. E por que ela exige maturidade? Porque toda promessa, quando ela é lançada sobre a sua vida, e se ela é cumprida no momento que você é imaturo para ela, a bênção se transforma em maldição. Então aquilo que era para abençoar você te amaldiçoa. Aquilo que era para ser como a solução é outro problema. Aquilo que era para abrir portas, só fecham as portas que estão abertas. Então promessa não é como uma meta que ela requer apenas tempo. Não, promessa é mais do que isso, porque ela requer tempo e maturidade. É por isso que você recebeu promessas de Deus há anos e até hoje não cumpriu. Não é porque Deus mentiu, é porque você ainda é muito imaturo para essa promessa. Então não é que Deus ele te castiga pelo tempo, é porque Deus ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de mim. Então em vez dele olhar para mim, para você e dar uma promessa num tempo tão precoce que vai te prejudicar, ele prefere não liberar a promessa. Porque ele prefere não liberar do que liberar e a promessa transformar em uma maldição para você. Mas enquanto você promete, enquanto você espera a promessa, enquanto você está ansioso, enquanto você precisa, enquanto você pede, enquanto você ora, enquanto você busca a Deus, é sinônimo que Deus envia situações para te amadurecer, para acelerar o cumprimento da promessa. Então tem problemas que chegam para você, mas que talvez para você é um problema, mas para Deus é só um jeito de te amadurecer para acelerar o cumprimento da sua promessa. Então aquilo que para você é uma dor de cabeça, é um problema gigantesco, é um cavalo de 5 metros, é um gigante de 15, para Deus é só uma coisinha que Ele está ajustando para poder te amadurecer, para acelerar o cumprimento da promessa. Mas eu profetizo que nenhuma promessa irá morrer vazia, porque Deus irá cumprir todas as promessas que Ele te fez. Então, irmão, é sobre maturidade. Não é porque Deus é bom, porque Deus é ruim, não é porque Ele fala e não cumpre, não é porque Ele demora, é porque depende mais de você do que dele mesmo. Então tem coisas que você acaba sendo reprovado, que em vez disso acelerar o processo, isso atrasa mais ainda o processo. Mas como eu disse, demora tempo, anos, maturidade. Olha o exemplo
a promessa que está no texto. Vai lá, porque lá eu farei de ti uma grande nação. É a promessa do texto, irmão. Porém, se você for olhar a promessa do texto, a promessa, ela não é feita só para Jacó. A promessa, ela começa a ser feita sobre multidão para Abraão, antepassado de Jacó. E depois de 2 gerações, aí vai começar o processo do cumprimento da promessa. Chega em Jacó, e Jacó ele começa a fazer parte do começo do cumprimento da promessa. Porém, a promessa é tão grande, a promessa, e ao mesmo tempo que ela é grande, ela é tão sensível, que por conta de alguns erros, em vez de acelerar, atrasa. O cumprimento da promessa, eu não posso dizer que a promessa iria ser cumprida com tantos anos, com tantos meses, com tantos dias, porque a promessa não fui eu que fiz, foi Deus. Mas olha a promessa que Deus iria fazer eles uma grande nação. A promessa, ela demora 430 anos para ser cumprida. Olha que incrível. A promessa, ela é feita, o processo começa em Gênesis 46. Aí passa Gênesis 47, 48, 49, 50, Êxodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando chega em Êxodo 13 para Êxodo 14, aí começa o cumprimento da promessa. Então passou-se 430 anos do povo que desceu de Canaã, da família, da descendência de Jacó que desceu no Egito. E o povo passou 430 anos no Egito, irmão. 430 anos comendo o pão que o diabo amassou, sendo castigado, cuspido, morto. O povo só era só desgraça que acontecia no meio do povo, irmão. Mas era uma promessa. Então, para você ver, as pessoas começavam a duvidar, porque achavam que por demorar, aquilo já seria uma promessa ultrapassada de Deus. Mas Deus, irmão, Ele faz a promessa certa para a pessoa certa e no tempo certo. Ele nunca joga uma promessa fora. Ele sempre tem a promessa com o destino certo. E às vezes não é para hoje, mas irá acontecer. E eu prometo que pode demorar o tempo que for, as promessas de Deus irão ser cumpridas sobre a sua vida. A Bíblia diz que se passa tanto isso de tempo, irmão, e o texto mais para frente, uns versículos mais para frente, vai dizer que demora tudo isso, mas vamos comparar, porque quanto mais demora, na tese do ambiente, irmão, quanto mais demorava para o povo ser liberto, a tendência era eles decair, porque eles não viviam um lugar próspero para eles, não viviam um lugar bom para eles, viviam um lugar que era um assassinato para eles, era um lugar péssimo para eles viver, para eles morar, para eles cultuar o seu Deus. Então a tendência do povo de Deus no Egito não era crescer, era só morrer. Não era aumentar o povo, era diminuir. Por quê? Porque Faraó era ruim. Muitos faraós foram muitos ruins. Então o povo ele viveu do bom ao pior, do baixo ao médio ao grande. O povo viveu de tudo naquela terra que fez aquele povo sofrer. Mas vamos comparar, 430 anos, demorou demais, irmão. 430 anos, quem entrou no Egito com Jacó, não saiu, morreu no Egito. Passaram gerações, pessoas e pessoas, e foram morrendo ali, achando que a promessa tinha sido esquecida por Deus. Só que se a gente for comparar 430 anos de promessa, era para o povo passar 430 anos só morrendo, só diminuindo. Mas a Bíblia diz que Deus era tão bom com o povo, que quanto mais o tempo passava, mais eles cresciam. Quanto mais o tempo passava, mais o povo aumentava. Se você for comparar números por números, mais à frente do livro de Gênesis capítulo 46, vai dizer que Jacó ele sai da sua terra com cerca de 70 pessoas, ele e toda a sua descendência. Era só 70 pessoas. Isso em Gênesis 46. Em Êxodo 14, a Bíblia diz que quando o povo sai, Moisés liberta o povo, tinha mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Então, há 430 anos atrás, entraram 70. 430 anos depois, saíram 2,5 milhões. Mas não tem lógica, irmão, porque o povo era maltratado, o povo sofria, o povo eram escravos, eles comiam o pão que o diabo amassou. Mas quando a promessa é de Deus, não importa se o ambiente não ajuda, enquanto
toda promessa de Deus terá crescimento para você. Então a Bíblia ela vai dizer que o crescimento acontece, o crescimento é alto, o crescimento é multiplicado, o crescimento é demais. Porém, se a gente for analisar o lugar que eles crescem, não era para crescer, era para morrer, não era para dar certo, era para dar errado, não era para eles serem libertos, era para eles serem escravos para o resto da vida de cada pessoa. Ou seja, era um caminho sem volta por causa do ambiente. Mas quando a promessa é de Deus, ambiente não influencia, irmão. Eu não sei se você está entendendo, porque quando a promessa vem da boca de Deus, o ambiente pode ser o pior que for, mas vai ter cumprimento de promessa, porque é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que arreia, é Ele que manda. E quando Ele fala, até o diabo obedece. Nesta noite eu quero liberar a palavra para você. Eu não sei o ambiente que você vive, mas eu sei que a promessa vai ser cumprida, independente do ambiente. Se alguém vive na comunidade, não interessa, vai ter cumprimento. Se alguém é desempregado, não interessa, vai ter cumprimento. Se a família não acredita, não interessa, vai ter cumprimento, porque o diabo, querendo ou não, as promessas serão cumpridas sobre a sua vida. Olha como que Deus é bom, irmão. As pessoas viviam ali coisas muito ruins mesmo, muito ruins mesmo. Muitos viram seus filhos serem mortos. Faraó, ele, principalmente Faraó de Êxodo 2, para você poder entender mais ou menos, criou vários projetos de aniquilação do povo. Então não era para dar certo, era para dar errado. Porque o ambiente parece ser mais poderoso que você quando você não coloca o seu Deus na jogada. Quando você vai comparar o ambiente com você, o ambiente é mais forte. Mas quando você compara o ambiente com o seu Deus, aí o seu Deus é mais forte que qualquer outro ambiente. Existem pessoas que elas não receberam cumprimento de promessa justamente por ambientes que elas estão. Ambientes, eles influenciam. Ambientes, eles impactam a promessa. Ambiente pode decidir se vai acontecer ou se não vai. Não pode. A promessa de Deus então vai acontecer. Mas o ambiente que você está só está tardando mais ainda a sua promessa. Ou você acha que todo mundo da sua família quer te ver bem, ou você acha que o seu chefe do seu emprego quer te ver melhor que ele, ou você acha que os seus amigos querem te ver melhor que eles. O ser humano quer te ver bem até que você não seja melhor que ele. Então, quando eu falo ambiente, não falo paredes, eu falo pessoas, eu falo manias, eu falo lugares que você frequenta. Então, ambientes eles não podem impedir, mas eles podem entardecer o cumprimento da promessa. É por isso, olha para você ver, mesmo Deus tirando Jacó do ambiente dele, a promessa ainda demora 430 anos. Então mesmo Deus tirando ele do ambiente que entardecia a promessa ainda demorou. Imagina se Deus não tivesse tirado ele de lá. Quanto tempo a promessa dele ia demorar? Então, por que olha para você ver como é, e aqui eu encerro. Olha para você ver como é. Jacó, ele vivia quando ele recebeu a promessa em Canaã. Canaã, anos depois, vai ser a terra prometida. Olha para você ver a volta que o povo dá. Para você ver que o povo sai de um ambiente para ir para outro, para receber a promessa de voltar para o mesmo ambiente. Mas era que o ambiente ainda não estava 100% preparado para eles. Mas qual que era mais fácil? Jacó crescer num ambiente estranho, ou Jacó crescer num ambiente familiar? Olha para você ver o que você tem que comparar um com o outro. Era mais fácil Deus fazer Jacó crescer no ambiente que ele estava, ou era mais fácil Deus tirar Jacó
do ambiente que ele estava, para prosperar ele em outro, porque enquanto Deus prosperava ele no Egito, Deus prosperava a terra que era dele. Então qual que era mais fácil? Deus prosperar ele junto com a terra, ou Deus prosperar primeiro ele e depois a terra? A promessa não está sobre a terra, a promessa está sobre Jacó. Então Deus primeiro ele tira Jacó da terra que ele é familiarizado, aumenta o nível da dificuldade e fala assim: agora Jacó, eu vou te colocar numa terra que você não conhece nada, para depois não acharem que foi fácil você crescer. Eu vou provar que quando a promessa está sobre você, você cresce em qualquer lugar do mundo. Então Deus tira você primeiro do seu ambiente que você vive, dos seus amigos que você vive, da sua família que você vive. Ele tira do seu ambiente primeiro, aí ele te faz crescer em outro ambiente, porque quando você cresce lá, Deus prepara a sua terra para você. Então a terra que você está, por mais que é sua, mas não é preparada para você. Ou você acha que a promessa que Deus tem para você é aquela casa perturbada, é aquela família disfuncional? Não. Primeiro Deus te tira de lá, te prospera, aí depois ele prepara aquela terra, porque quem sai envergonhado tem que voltar com a dupla honra de Deus. Mas parece que Deus ele faz o povo voltar para o mesmo lugar, porque ele sai, tira o povo de Canaã, e depois a promessa: eu vou voltar para a própria Canaã. Mas existe um tempo que Deus precisa para preparar a terra. Deus não é contra as suas raízes, Deus não é contra seus ambientes, Deus não é contra o lugar que você nasceu, ou as pessoas que vivem com você desde o dia que você nasceu. Deus não é contra isso. Mas tem horas que Deus vai precisar te tirar de lá, porque o ambiente que você vive não bate com você, ele não é compatível com você. Então ou Deus mata o ambiente, ou Deus muda o ambiente. Então Deus prefere mudar o ambiente do que matar ele. Então se Deus tirou você, ou se Deus está tirando você, não se preocupe, uma hora ou outra você volta. Mas você só volta quando a prosperidade estiver com você e não com o lugar. Porque as pessoas vão ver que você pode ir para qualquer lugar do mundo, lá você vai ser grande, porque a promessa está sobre você. É por isso que tem pessoas que pode sair de empresa, pode entrar em empresa, pode entrar em favela, pode entrar em condomínio, ela vai crescer independente. Por quê? Porque a promessa não está sobre o lugar onde ela está, a promessa está sobre quem ela é. Então Deus vai te levar para lugares para provar que a promessa que Ele te fez está sobre você. Para de criar dependência em pessoas e em ambientes e achar que você só cresce porque você está lá. Não, você cresce porque a promessa está sobre você e não sobre o ambiente. Não pense que você depende daquele lugar para alguma coisa. É aquele lugar que depende de você, porque a promessa está sobre você. Independente do lugar que você vá, Deus vai te fazer grande, porque a promessa está sobre você. Fica de pé, deixa eu orar por você, irmão. As pessoas não entendem por que você é tão feliz. As pessoas não entendem por que você é tão realizado assim. Mesmo com o seu pouco, mesmo não sendo milionário, você é feliz. Porque a promessa está sobre você. Então, enquanto a promessa está sobre você, ambientes não vão mudar. Pelo contrário, ambientes não vão mudar você, é você que vai mudar os ambientes. Então, as pessoas não entendem, é porque a promessa está sobre você. Ou você aceita, ou você anda sozinho, vira um andarilho, não fala com ninguém, não conhece ninguém e não vive em lugar nenhum, para você não ter que dividir a bênção que você tem com os lugares. Ou você aceita que as pessoas que estão à sua volta vão ser abençoadas, não porque elas merecem, mas só pelo fato de estar com você. Então tem pessoas que elas
vão ou ser egoístas suficiente ao ponto de não conhecer ninguém e não estar em lugar nenhum, porque não quer dividir a bênção que está sobre ela, ou ela vai começar a aceitar que as pessoas que estão à sua volta vão começar a ser abençoadas só por estar com você. Então valorize mais quem anda com você, valorize mais quem você chama de amigo, valorize mais quem está à sua volta, porque essas pessoas serão abençoadas só por estar com você. Porque Deus vai provar que você não depende de ninguém e nem de lugar nenhum. Deus vai provar que aquela promessa que Ele te fez ainda está de pé sobre você. Senhor meu Deus, Senhor meu